Então vamos lá, sejam todos bem-vindos ao canal Oráculo Online. Meu nome é Josiane Silva. Gente, vamos dar continuidade, né? Eu peço desculpa ao período de ausência, eu tô aí ainda me reestruturando depois do último ataque mágico. Veja meu último vídeo. Tô usando aqui um celular improvisado, né? Mas logo logo a gente vai estar aí com a qualidade melhor de imagem e com o formato anterior de vídeo. Então, por enquanto é o que tem para hoje, vamos que vamos. Hoje eu quero falar de uma coisa muito extremamente importante para todo potencial oraculista ou magista ou mero consulente, né? Que a gente passa, eu pelo menos passei a maior parte da minha vida como mero consulente, apenas estudando. E veja bem, uma coisa interessante, logo quando começou o começo da adolescência, no meu caso com 12 anos, eu tenho experiências de antes, vou contar pra vocês, mas era tudo assim no âmago do, sabe, assim meio no ar, não tinha uma definição como hoje. Agora eu já tenho mais noção depois, claro, da maturidade e dos estudos, da dedicação para entender, porque gente, não dá se você não tem o autoconhecimento, não sabe o porquê, sabe? A questão é porque a gente tem tantos conflitos com a gente mesmo e com a sociedade, que a gente precisa de alguma forma abrir uma porta de alguém que nos faça entender. Eu tive muito essa necessidade. Eu comecei a estudar astrologia com 12 anos, primeiro para descobrir aquela questão que você começa pela sua necessidade. É sempre a necessidade que faz o chamado. Eu queria conhecer sobre os eventuais relacionamentos que eu tinha, né? Que você na adolescência assim, começa a querer ter namoradinho. E fui conhecendo todos os signos dos zodíacos e tudo mais. Depois eu fui me autoconhecendo. Me identifiquei muito com o meu signo, que é escorpião, mas essa coisa da mutação sempre fez parte, assim, de uma certa forma da minha persona. Não de uma forma hoje mais declarada, mas antes era inconsciente, como essa coisa da transformação e gostar de vários visuais, gostar de várias músicas, se identificar com várias coisas, sabe? Transformação, mutação o tempo todo. Eu sempre gostei. Eu gosto tanto desse tema, né, que o próprio Xing, que é o livro das mutações, que fala das possibilidades de você transformar o aqui e agora, a vida, por meio da ação, por meio da não ação. Quer dizer, eu me aprofundei muito nesse estudo, né? Eu passei anos estudando o Xing. Teve um tempo, gente, que eu não estudava nenhum oráculo. A maior parte da minha vida, pasme, eu passei estudando I Ching, sim. Aquele livro simplesmente me cativou. Hoje eu tenho mais de 12 exemplares, interpretações. Claro, tem o oficial de Richard Illiams, mas o I Ching foi meu grande mestre. Foi com ele que eu entendi que o oráculo funciona, que existe sim aí uma força inteligente que te responde. Depois de confirmados e anos jogando pra mim, claro, com essa base astrológica, depois veio a autoajuda, me ajudou muito, porque com 17, 19 anos eu queria um livro que me ajudasse e tudo. E falei isso para uma professora e ela lê autoajuda. Joseph Murphy foi o que me abriu as portas, que me desvinculou da dependência espiritual, da crença de muitas coisas. Isso me libertou. Eu vi que tudo tá dentro da gente, nossa mente. Depois eu fui pra neurolinguística, depois eu fui pra psicologia, tudo autodidata, viu, gente? Eu quase fiz faculdade, mas estudei até mais do que muita gente que faz faculdade, no que eu tive conhecimento prático. Mas enfim, com esses instrumentos sempre fui muito boa história, gente. Português me ajudou muito, a interpretação de cartas. Tudo, gente, que você puder estudar, tudo que você puder aprender. Hoje eu utilizo muito a essência, a natureza dos arquétipos para entender as coisas que eu aprendi na psicologia, depois no marketing, estudando tudo. Enfim, gente, esse conteúdo vai te agregar, porque vai ter um momento que você, por exemplo, eu sempre vi que tinha alguma coisa diferente, assim. Eu não era que era diferente, eu não sentia diferente, eu só simplesmente não conseguia me identificar com o social, com a sociedade. E até comecei a ler livros de autoajuda para aprender a como trabalhar o verbal, para me aproximar das pessoas, porque eu não tinha a menor. Eu sabia que eu ia precisar disso, porque eu era pobre e precisava de um emprego. Então, desde a adolescência, eu tive esse feeling
O que deixou, inclusive o que deixou um pouco para trás o lado ocultista, o lado espiritualista, foi o lado prático da sobrevivência da vida, mas essa coisa aí sempre me acompanhou, esse misticismo escorpiano sempre me acompanhou. Eu teve um ponto de quase virar ateia, sou agnóstica, mas mesmo assim, hoje a espiritualidade, ela comprovada empiricamente por meio de vivências, eu sei que é um negócio que rola. Aí o que acontece? Eu comecei, gente, porque a gente não sabe, se a gente não sabe lidar com a gente, se entender, tem alguns conflitos que você não entender, você fica dando voltas. Eu, por exemplo, eu achava interessante, uma coisa curiosa, era o fato de que, veja bem, eu sou escorpião, ascendente escorpião, casa 12 escorpião e outros fatores da casa 12 que eu vou falar, mas veja bem, esse arquétipo da transformação, da mutação, sempre me acompanhou de uma forma inconsciente, de modo que, veja bem, eu tenho uma experiência da infância que muito retrata isso. No jardim da minha avó, né? Na casa da minha avó, no jardim, eu peguei uma borboleta, eu tinha uns 8 anos ou menos, e peguei a borboleta e, na inocência da criança, não façam isso, quis enterrar a borboleta viva, coisa de criança, gente. Assim como eu matei também uma lagartixa inspirada, depois que minha avó me levou no velório, eu voltei inspirada e quis matar, matei a lagartixa para enterrar, matei a borboleta também. No outro dia a borboleta não estava mais, eu não sei se ela evaporou, beleza, a borboleta pode ter evaporado as asas e escapulido como um inseto. Mas eu fiz todo o túmulozinho, deixei ela dentro e ficou lá, né, coisa de criança louca, e deixei ela lá e fechei com folhas e tive essa suposição, né? Fiz essa suposição mesmo criança de que ela escapou como inseto e a asa se desintegrou. Só que com a lagartixa, gente, eu voltando inspirada do enterro do velório que a minha avó me levou com 8 anos, eu enterrei a lagartixa, matei a lagartixa com uma pedra na cabeça, coisa punk. Eu pegava a lagartixa com a mão, gente. Coisa de contato com a natureza nata aqui. E matei a lagartixa e fui enterrar numa folha, fiz toda a cerimônia, todo o ritual, enterrei, coisa de escorpião mesmo, né? Enterrei a lagartixa e fui no outro dia curiosa desenterrar pra ver, né? Curiosa, coisa de criança. Gente, até hoje eu procuro a lagartixa, não acho. Não acho, e o local tava lá, não tem como. Você criança, você não erra essas coisas, sabe? Aí pra se confirmar de novo, na fase mais um pouco maior, com 11 anos, não tinha 12 não. Eu tive o primeiro cachorro e ele morreu, né, por falta de você não ter a maturidade também pra saber cuidar. E eu chorei muito, sofri muito. Enterrei o filhote no quintal de casa e uns 15 dias depois, no meu raciocínio infantil, fui lá pra ver os ossos. Só que até hoje os ossos eu também não acho. Então eu tenho essas experiências de o que enterra tende a se desintegrar, desaparecer, teletransportar assim do nada, né? Não foi viagem, gente. O prazo que eu de um dia pro outro e de 15 dias, pelo menos os vestígios, eu teria que ter. Eu não teria como errar ainda mais 3 vezes a como que fala, a exumação desses corpos. Mas enfim, foi experiência. Aí eu fui entender isso por causa dessa coisa da casa 12, da transformação, da mutação, do conhecimento, que é o signo que mais tem potencial de conhecimento entre vida e morte. Então, tipo, não adianta mentir, já achei coisas no estado de... Na necessidade, na hora que precisa mesmo, já achei coisas que nunca queria achar normalmente, até hoje eu não entendo como achei. Fui no local X exatamente e acho... Então é coisa de você, mesmo não tendo essa mediunidade aflorada, tão falada, tão trabalhada, esse contato com a espiritualidade, eu tive esses fenômenos, aí tive outros também, mas esses foram o que aconteceu no começo da minha vida, que no final eu descobrindo que é tudo influência escorpiana, né, inclusive dessa energia da mutação, da transformação, do conhecimento da vida e da morte, eu fiquei mais, né, você fica assim. Então essa coisa de oráculo, aí depois o Sol na casa 12, gente, o Sol na casa 12 veio me dar um sossego mais na minha vida, assim, no sentido de que o sossego é assim, porque você se cobra, você quer, você almeja aquele negócio e alguma coisa não dão certo, porque dizem que quanto mais você tá no caminho certo, mais as coisas acontecem. Não tem sido assim não, quanto mais eu
todos os caminhos têm sido muito difícil. Aí eu descobri que o Sol na casa 12 mostra que eu tive apareci muita influência em outra vida, só que eu não usei isso muito a favor. Ou, pela influência escorpiana, eu usei o poder, né? Na casa 12, devo ter usado o poder não muito bem. E hoje tô com essa dívida karma, ou esse processo kármico, que dívida é uma coisa muito pesada, mas esse processo kármico, né? Porque a necessidade nessa vida não é mais de aparecer, de brilhar tanto com esse sol. Esse sol na casa 12 vai permitir que eu brilhe, mas não em ambientes fechados, não com aquele brilho que não sei qual que seria a vida que eu tive, mas escorpião na casa 12 tem karmas aí de lidar com poder. Para quem estuda astrologia deve saber aí mais informações. E outras coisas também se confirmando. Foi quando eu falei, bem, então não adianta eu ficar louco. Mas você pode superar. Não é porque você teve aquele brilho que não pode se repetir. Porque você não tem que fazer as coisas que você fez na vida passada. E é uma longa história, né, gente? Mas tudo pode se equilibrar. No sentido de que você tem ainda algumas coisas para trabalhar e você pode... Tudo é mutável, tudo é transformação, então vamos deixar em aberto essas questões. Mas vocês entendem a necessidade da gente se autoconhecer para entender algumas encruzilhadas, alguns porquês da nossa vida? O Urano na casa 12 foi uma das coisas que mais também me chamou a atenção a nível do meu comportamento. Porque, veja bem, eu desde criança, 8 anos, eu desenhava, sempre desenhei, eu já sabia desde criança que eu queria trabalhar com moda. Vestido de noiva, para ser mais exato. Mas aí, de repente, eu falei, de repente, quando eu cresci, eu me vi, sabe, quase agnóstica, eu falei, o que eu vou trabalhar com noiva, cristianismo, não sei o quê. Aí eu deixei pra lá. Falei, que estilismo, ficar horas e horas, eles não só desenham, eles ficam horas e horas fazendo uns negócios super chato, não gosto de número, no tempo eu não gostava de número, não conhecia, né? E aquele desconforto, aquela coisa que você não se identifica, sabe quando você falava, eu gosto dessa área, eu tenho um mau talento, mas eu não consigo, não conseguia, entrei na faculdade, na Belas Artes, fiz para estilismo, só que tive que trancar, alguma coisa fez com que eu trancasse, eu tranquei a faculdade, eu não consegui concluir. E mesmo assim continuei humildemente, né, aprendendo a costura, sempre mas alguma coisa sempre travava, porque falou, mas não disse que a gente tem que estar no local onde na energia certa, na sua vocação para fazer o negócio fluir? E o que está acontecendo comigo? Aí, beleza. De repente eu vou descobrir, gente, e aquele contraste entre o glamour do estilismo e aquele apelo ecológico que eu sempre tive, sabe? Eu sempre tive uma coisa de enhasco com consumismo, enhasco com mentalidade muito, sabe? Essa coisa muito certinha, o cidadão de bem, o politicamente correto, essa coisa de... e depois entrava conceitos também de ecologia, muita crítica à sociedade, que polui, que fabrica plásticos. Eu sempre tive essas observações, essas coisas, esses conflitos. Eu falava, como que eu vou ficar estimulando o consumismo se eu não gosto? Aí, vocês imaginam, né, gente? Eu só sei que eu descobri que Urano, isso é culpa de Urano na casa 12, que ele tem essa consciência mundial, universalista, que cobra, que quer de você um posicionamento, e provavelmente na era de Aquário. Então eu falei, então eu tô aqui com esse papel, essa é a minha cara. Então vocês estão entendendo a necessidade de você conhecer exatamente o X, o porquê, coisas que você nem vai imaginar que vai dar naquilo e tá relacionado? Eu simplesmente descobri o porquê que eu tenho enhasco com coisas muito supérfluas, muito consumismo, num glamour. Eu não me imagino num local só lidando 24 horas com moda, com roupa só. Sabe, eu gosto, eu amo, eu sei desenhar pra caramba. Sou artista, faço não só moda como... tenho habilidades manuais também, não só na parte gráfica do desenho estilizado de roupa, mas também em outras coisas. Mas não rolou, gente, não rolou. Era pra estar ganhando bem nessa... Mas eu falei, não rolou, então... De repente você tem um insight que você entende tudo e você tem aquela paz
Você começa a se entender e você começa até a entender melhor, tá mais pronto para atender outra pessoa, para mostrar o caminho para outra pessoa. Então, estudem astrologia, estudem as casas astrais, saibam mais quem é vocês. Depois eu descobri que eu tenho mais 4 casas na casa 12, que a casa 12 é a casa do inconsciente, 4 planetas na casa 12. Marte, Urano, Mercúrio e o Sol, né, que fala dessa coisa que não adianta querer muito brilho, mas tudo pode ser equilibrado, que eu tive muito brilho na outra vida e agora simplesmente não é mais necessário, é só isso. Mas aí eu tinha essa coincidência, porque ao mesmo tempo que eu queria aparecer a Lua em Leão, eu tinha essa introspecção do Escorpião. Então você imagina o conflito. Depois, pra eu entender tudo isso, a ficha caiu, eu fiquei tão em paz comigo mesmo. Eu falei, então tá, eu sou assim, eu gosto mesmo de aparecer, eu gosto mesmo. E ao mesmo tempo essa coisa reservada, essa coisa introspectiva. Gente, eu demorei séculos pra conseguir entender e equilibrar isso. Se não fosse a astrologia dando essas alfinetadas, essas dicas, eu acho que até hoje eu tava aí aérea, sem entender exatamente quem que sou eu, o porquê que eu sou assim, né? E é isso, né, gente? Eu só queria ressaltar que vocês estudem sim astrologia. Eu vou deixar aí nos comentários o link do site que eu uso. Muito bom. Acho que é Astrolink, não lembro exatamente. Tinha mais algumas coisas que eu queria falar pra vocês. Inclusive, essa roupa aqui. Aproveitar, né, gente? Vender meu jabá. Foi eu que fiz, eu que faço as minhas próprias roupas praticamente. Essa calça leg também foi eu que fiz. É uma calça antiga, foi uma das primeiras calças que eu consegui. Gastei fortunas, demorei séculos pra aprender o corte perfeito da parte da calça, que minha especialidade era vestido de festa, mas é só pra deixar aqui registrado que Josiane veste Ateliê Estilo X. Se vocês quiserem, deixem uma mensagem nos comentários. Se quiserem também uma consulta. Minhas consultas são super populares. Qualquer dia eu paro pra falar um pouco sobre isso com vocês. Por enquanto ficamos em 16 minutos e 58 do segundo tempo. Até mais. Foi um prazer. Deixa nos comentários o que vocês acharam da nossa conversa de hoje.